Fala pessoal, beleza? Pessoal, é o seguinte, como forma de agradecimento por ter batido a minha meta ao vivo ontem, eu prometi para vocês que iria apresentar uma das estratégias que eu mais utilizo dos meus grupos de sinais, que é a estratégia do funil número 3. Vamos para cá. Pessoal, é o seguinte, para a gente começar e para vocês entenderem totalmente o funil, vocês precisam se familiarizar mais com alguns códigos que eu utilizo. O primeiro código é CB, que significa chute à baliza, chute ao gol. PB significa posse de bola. APPM significa ataque perigoso por minuto. Nota, vale uma observação aqui, pessoal. Muitas pessoas não conseguem muito compreender como calcular o APPM, que é o ataque perigoso por minuto. Pessoal, basta você dividir a quantidade de ataques perigosos de um time por 90. Por que dividimos por 90? Porque é exatamente o número de tempo que uma partida leva, tá? 90 minutos. A gente não considera os acréscimos porque é variável, não é uma regra fixa. Então a gente só utiliza os 90 minutos. Vou dar um exemplo. Suponhamos que na partida entre Corinthians e Internacional, no final da partida, depois que o jogo terminou, o Corinthians teve 90 ataques perigosos. Para a gente calcular o APPM, a gente divide o 90, que é o ataque perigoso, dividido pelo tempo, que é 90. Isso vai dar igual a 1. Ou seja, a cada um minuto o Corinthians efetuava um ataque perigoso. Beleza? Isso é muito importante, vocês precisam entender isso aqui, tá? Isso aqui tem que estar bem fixo para vocês entenderem. Segunda coisa, vocês têm que entender também o CG, que significa chances de gol, que é lá quando acontece os escanteios, chute para fora, chute à baliza, coisas do tipo. Embaixo, você já conhece aqui o CT como cantos, tá? Ou muitos conhecem como escanteios, beleza? Aqui embaixo tem o ATQ, que significa apenas o ataque. Nota, vale mais uma vez, pessoal, uma observação e por isso eu puxei aqui mais uma seta. Muitas pessoas não conseguem entender aqui a diferença entre o ATQ e o ATP, porém há uma diferença enorme entre o ATQ e o ATP. O ATP é o ataque perigoso e o ATQ é o ataque. O ataque nada mais é do que a bola ultrapassar o meio de campo, tá? O ATP significa quando a bola se aproxima da grande área, oferecendo uma chance de perigo de gol. Então há uma diferença enorme entre ATQ e ATP. Vocês não podem confundir isso, tá? Às vezes o ATQ, o goleiro cobrou um tiro de meta e a bola passou um pouco do meio de campo, tá? Isso não apresenta tanto perigo de gol, tá? Então eu não analiso muito o ATQ. A gente tem que analisar mais o ATP. Por que a gente analisa o ATP no nosso funil de escanteios? Porque todo escanteio, pessoal, ele acontece após um ATP. Porém, nem todo escanteio ocorre após um ATQ. Isso é muito importante, vocês têm que fixar isso. Todo escanteio ocorre após um ATP, mas nem todo escanteio ocorre após um ATQ. Beleza? Aqui embaixo eu coloquei TB tabela, tá? Então, já que vocês já estão familiarizados, eu vou começar a destrinchar agora para vocês aqui o nosso funil, né? E vou começar pela parte do topo. Eu coloquei aqui em cima, vamos começar pelo APPM, que significa ataque perigoso por minuto. E eu puxei aqui, como vocês podem ver, uma seta e coloquei 3/3 de relevância. Ou seja, eu quis dizer que o APPM ele é extremamente importante para o nosso funil. Detalhe, pessoal, eu esqueci de mostrar uma coisa para vocês. Antes de mais nada, e antes de analisar o nosso funil, a gente precisa encontrar 93% de chance de acerto de uma aposta. É por isso que a gente utiliza o funil. Para vocês entenderem, basicamente eu vou facilitar. A gente desce todo o funil, utilizando todas essas estatísticas, para chegar a uma entrada de 93% de chance de acerto. É aqui que a gente tem que entrar, é aqui que a gente vai efetuar a nossa entrada, tá? Então a gente começa por cima e termina aqui embaixo com a aposta ou com a entrada que apresente 93% de acerto. Vou começar aqui agora pelo APPM, que significa ataque perigoso por minuto. Por que eu coloquei o APPM, ataque perigoso por minuto, como relevante? Porque, como eu já falei, pessoal, todo escanteio ele ocorre após um ataque perigoso. Ele nunca acontece, ele acontece após um ataque, né? Mas nem sempre. Mas ele sempre ocorre após um ataque perigoso. Então eu coloquei que é muito relevante. Quanto maior o APPM, isso é diretamente proporcional. Quanto maior o APPM, maior
a chance de sair escanteios, beleza? Isso é notório. Se o time faz um ataque perigoso a cada 1 minuto, provavelmente ele vai fazer mais escanteios. Se a cada 3 minutos, se a cada 5 minutos o time efetua um ataque perigoso só, provavelmente a partida terá menos escanteios. Então, quanto menor o APPM, menor a chance de escanteios, tá? Então, 3/3 de relevância. Vamos passar agora para PB. Eu coloquei SR porque eu acho que é sem relevância, tá? A posse de bola não tem tanta relevância aqui, um pouco diferente do funil de handicap, que em breve eu vou mostrar para vocês. O funil de handicap é totalmente diferente desse aqui. O PB, que é a posse de bola, ele é sem relevância nos escanteios. Você já deve imaginar o porquê. Porque não importa, pessoal, qual time tem a maior posse de bola. O que importa aqui é que saia mais escanteios. O que importa aqui é a chance de perigo de gol, de cruzamento na linha de fundo. Então, não coloquei relevância para o PB. Vindo um pouco mais para o lado, eu coloquei CB aqui, como vocês já podem ver, chute a baliza. Eu coloquei 2/3 de relevância. Ele é relevante sim, porque quanto mais chute ao gol, mais chance do goleiro espalmar a bola para a linha de fundo e ocasionar escanteio. Então, quanto mais CB, mais chance de escanteio, tá bom? Vamos agora aqui para essa parte de baixo, que significa o CT, que significa escanteios, como eu já mostrei para vocês. Nota, pessoal, essa é uma parte muito interessante, muito importante e que vocês devem analisar agora e prestar muita atenção. Dá uma olhada nisso aqui agora. Muitas pessoas, quando vão efetuar a entrada, elas analisam possivelmente poucas partes do gráfico, como um ataque, um chute a baliza ou coisa do tipo. Porém, existe uma coisa muito importante que vocês têm que analisar e algumas pessoas cometem um erro que pode ocasionar um perigo. Muitas pessoas, quando estão assistindo o jogo e observam que está tendo muitos escanteios naquela partida, a partida teve 10 escanteios, 12 escanteios, então aqui eu vou apostar aqui que vai ter mais escanteios na partida porque teve muito escanteio. Nem sempre é assim, tá? A gente tem que analisar de duas maneiras. Eu aprendi isso e demorei para entender isso, e depois que eu entendi isso aqui, as coisas ficaram muito mais claras e eu com certeza, sem sombra de dúvidas, aumentei os meus wins, aumentei as minhas vitórias. A gente tem que analisar o resumo, pessoal. A gente tem que olhar se o escanteio foi sequencial ou não sequencial. E aqui que há a grande diferença do apostador vencedor e do apostador perdedor. O apostador perdedor é aquele que analisa de forma superficial as estatísticas. O apostador profissional, ele analisa tudo. Eu vou mostrar para vocês qual é a diferença do escanteio sequencial e do escanteio não sequencial. O escanteio sequencial é aquele e todo aquele escanteio que tem na partida que ele ocorre em sequências. Por exemplo, ocorreu o escanteio aos 3 minutos do segundo tempo. O jogador cobrou o escanteio, o zagueiro do time adversário resbalou a bola e chutou e tirou a bola para a linha de fundo, novamente ocorrendo mais um escanteio. Ou seja, ocorreu um escanteio após o outro. E depois aconteceu outro escanteio novamente. Novamente o jogador volta para cobrar o escanteio, chuta de novo para a grande área, mas novamente o zagueiro tira a bola para a linha de escanteio. E isso vai aumentando rapidamente e repentinamente a quantidade de escanteios na partida. Porém, pessoal, isso aqui é uma zebra, tá? Isso aqui não é relevante, tá bom? Então tomem cuidado, vejam o resumo, para quando vocês encontrarem uma partida que teve muitos escanteios, analisem se aqueles escanteios foram sequenciais um atrás do outro, tá? Para vocês não pensarem, então essa partida aqui está tendo muito escanteio. O que a gente tem que observar que é relevante é quando o escanteio é não sequencial. Isso sim é relevante. Quanto mais você tem escanteios não sequenciais, mais a probabilidade de você ter cantos. Por quê? Vamos supor que teve escanteio aos 3 minutos, depois teve aos 8 minutos, depois teve aos 15, depois aos 20, depois aos 25, depois aos 30, aos 33, aos 39 e assim sucessivamente. Escanteios não sequenciais, escanteios que ocorreram sim de fato por ataques perigosos, por um cruzamento na linha de fundo e coisas do tipo. Isso aqui que é extremamente relevante. Você estando dentro dessa relevância aqui, você pode descer para a próxima etapa do funil. Mas calma, vou apresentar para vocês aqui agora, falar um pouco sobre o ataque. Vocês perceberam que eu não coloquei aqui nenhuma seta. Por quê? Porque como eu já falei para vocês, eu não acho interessante a gente analisar o ataque. Eu acho interessante a gente analisar apenas os ataques perigosos. O ataque, como eu já falei para vocês, às vezes é um tiro de meta que o goleiro chuta, a bola passa um pouco do meio de campo, então para mim não tem tanta relevância assim, tá? Eu analiso o ataque perigoso, mas não analiso o ataque, beleza?
E por último, para a gente descer para a nossa parte do funil, eu coloquei um terço de relevância para TB, que significa tabela. Por que eu coloquei apenas um terço de relevância? Não achei tão relevante. Porque, pessoal, como eu já falei para vocês, não é interessante, não é relevante a gente analisar se o primeiro colocado está jogando contra o último colocado, independente de qualquer... No mercado de escanteios não tem um favorito, né? O favorito é apenas o escanteio que tem que acontecer. Então pode acontecer de ambos os times, independente de do time estar em primeiro lugar e o outro time estar em último lugar. Isso para mim não tem muita relevância, futebol é jogado e pode acontecer de qualquer maneira, beleza? O celular tá tocando, mas vamos continuar. Vamos passar agora para a parte de baixo do funil, tá? A parte do meio, que é uma das partes mais importantes, que é a parte da equação. Isso é muito importante, pessoal. A parte da equação é uma das coisas mais importantes que vocês têm que analisar. Por que eu coloquei 15 CG, que significa chute ao gol, tá? Que significa chance de gol. Chance de gol, pessoal, nada mais é do que uma equação, né? Nada mais é do que uma somatória entre chute à baliza, chute para fora e escanteios. Isso aqui, pessoal, é uma coisa muito importante que vocês têm que analisar. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui tem que ser analisado de uma maneira muito sutil. Para você descer para o próximo funil, né, para a próxima etapa do funil, você tem que somar o chute à baliza, o chute para fora, mais a quantidade de escanteios. Isso tem que ser maior ou igual a 15, tá? Suponhamos que teve, sei lá, 6 chutes na baliza, 6 chutes para fora e 3 escanteios do Corinthians, por exemplo. Então ele está dentro da equação, né? A gente pode sim passar para a próxima etapa do funil. Então vocês têm que aprender a fazer sempre essas somatórias: chute à baliza, chute para fora e escanteios, tá? Detalhe, isso é para um time, tá? Isso aqui é para um time, isso aqui não é para os dois times não. Tem gente que vocês podem acabar confundindo isso com os dois times, somar 6 com um, 6 do outro, dando 12, depois bota mais 2 escanteios de um e um escanteio do outro. Não, pessoal. Isso é apenas para um time, tá bom? Isso é muito importante, vocês têm que entender isso. Pessoal, voltando aqui agora para a parte do funil. Depois que você destrinchar todo o funil, depois que você analisar todo o gráfico, aí sim, se estiver respeitando o nosso funil de escanteios, aí sim a gente pode descer para a próxima etapa, que significa 93% de entrada, ou seja, 93% de chance de você acertar aquela aposta. Se aquele jogo respeitar totalmente o funil, respeitar totalmente o gráfico, o jogo estiver tendo muitos chutes, né, passando da quantidade da equação, que é igual a 15, que a gente já mostrou aqui, você pode sim efetuar uma entrada naquela partida. Porém, vale lembrar uma coisa, pessoal, é muito difícil, tá? Não é fácil a gente encontrar uma partida que respeita 100% o funil. Claro que a gente pode analisar o jogo, a gente pode ter um pouco também de maleabilidade, às vezes não chegou a 15, chegou a 14, mas você sentiu que aquele jogo vai ter mais escanteios, é possível sim, eu já fiz isso sim e deu certo. Porém, o mais correto é a gente seguir 100% gráfico. Nota, mais uma observação, uma coisa mais importante aqui que vocês têm que observar e que vocês têm que fixar na mente de vocês sobre o APPM, pessoal. O APPM, ele tem que ser superior a 1, tá? Ele nunca pode ser inferior a 1, ou seja, o APPM perfeito para mim seria aquele APPM que o time efetua um ataque perigoso a cada 1 minuto, tá? Isso é muito óbvio, porque se um time efetua um ataque perigoso a cada 1 minuto, significa que a cada 1 minuto ocorrerá a chance de um escanteio, certo? Isso é muito simples. Agora, se um time efetua um ataque perigoso a cada 3, 4 minutos, significa que aquela partida não terá muitos escanteios. O nosso tempo esgotou, o nosso funil já foi desvendado, é muito simples. Em breve eu vou apresentar para vocês mais 9 funis, tá? Esse é apenas um dos 10 que eu aprendi e esse é muito eficaz, vocês com certeza vão gostar. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo no comentário que eu irei responder nos comentários. Encaminha para seus amigos, encaminha para a galera. É uma teoria que eu aprendi com o colombiano, para quem não conhece já sabe, eu fiz uma mentoria que eu paguei R$8.000 na mentoria do colombiano, aprendi muitas coisas e eu faturei
faturei 120 mil reais em 7 dias ao vivo, utilizando apenas essas estratégias que eu mostrei para vocês. Não mostrei todas, mostrei apenas uma, mas eu acredito que essa teoria que eu apresentei para vocês vai ser de grande valia, vocês vão ter bons resultados e eu não tenho dúvidas nenhuma de que vocês irão ter grandes resultados.